Portanto, se você investir R$ 1.000 nessa criptomoeda e ela voltar ao seu topo histórico, seu patamar histórico, pessoal, você faz mais de R$ 225.000 apenas com essa criptomoeda. Parece um resultado absurdo, né? Pois acredite se quiser. Neste vídeo, eu vou te apresentar uma criptomoeda gema que tem grande potencial de formar milionários na próxima bull run, ultrapassando a casa dos mais de 20.000% de valorização, só para você ter uma noção. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo aqui no nosso canal Criptogemas. Mas para você que já me conhece dos nossos outros canais, então você já sabe que o conteúdo aqui é de qualidade. Então já pode até deixando o like e se inscrevendo nesse canal. Mas vamos lá pessoal, durante esse vídeo eu vou te apresentar a criptomoeda e a gente vai fazer uma análise sobre ela. Um pouco dessa análise vai ser fundamentalista para a gente tentar entender o projeto e no final do vídeo, né, não no final, mas ao decorrer do vídeo, a gente vai fazer uma análise gráfica para ver o que anda acontecendo com essa criptomoeda. E aliás, pessoal, se você se interessar e resolver comprar essa criptomoeda, eu também vou falar quais são as melhores regiões de você começar a acumular ela. Mas bom, eu tenho que ressaltar que esse vídeo daqui, pessoal, ele não é uma recomendação de investimentos. O ideal é que você utilize os conteúdos desse canal, né, como cunho educativo e não como uma recomendação de investimentos, tá ok? Mas bom, sem mimimi, vamos ao que importa. Crust Network, pessoal, esse é o nome da criptomoeda lendária com grande potencial acumulado. Bom, pessoal, CRU, né, Crust Network, na bull run passada, ela chegou a um marco histórico de aproximadamente, se eu não me engano, $180 por unidade. Olha isso daqui, ó. Aqui no CoinMarketCap mostra um topo de $146 por unidade, mas se a gente vem no gráfico da criptomoeda, né, que é o gráfico justamente pegado, né, transferido pela Gate.io, que foi onde ela foi listada com maior topo histórico, ela chegou aqui a casa dos $177 por unidade, só para vocês terem uma noção. E bom, como vocês podem ver hoje, essa moeda vale 82 centavos. Mas bom, pessoal, eu enrolei muito para estar trazendo, para estar gravando esse vídeo aqui com vocês, e a Crust Network nas últimas semanas, cara, ela vem subindo interessante. Olha aqui, é uma criptomoeda que vem subindo 60%. Quando eu preparei o roteiro, né, preparei para estar gravando esse vídeo, essa criptomoeda ela tava sendo cotada a 63 centavos por unidade. Ou seja, se eu tivesse gravado um pouco mais cedo, vocês teriam pegado aí esses 35% de valorização. Mas bom, quem tá lá na minha comunidade privada com certeza pegou. Se no próximo ciclo ela vier a retestar pelo menos esse último topo aqui que eu falei de $177 por unidade, você sabe quantos por cento de valorização essa criptomoeda pode fazer? Vamos fazer essa conta na prática, 177. Ao preço atual, tá? Eu não vou nem considerar os 62 centavos que eu tinha anotado. Vamos lá, a gente está falando de uma valorização de mais de 215 vezes o seu capital. Então, bom, pessoal, de fato, assimetria essa criptomoeda realmente tem. Mas será mesmo que ela vai chegar lá? E se, em vez de retestar aquele topo, ela não continue caindo infinito? Qual que é o projeto dela? Será que ela é tudo isso? Bom, pessoal, calma, 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 que eu sei que são muitas perguntas que você deve estar para esse projeto. Mas vamos por parte, tá? Eu não quero confundir a sua cabeça. Esse vídeo provavelmente é um vídeo que vai passar dos 15, 20 minutos. Então, cara, vai com calma, vai vendo parte por parte. Se não entender, deixa um comentário aí que eu vou tentar explicar da melhor forma para você entender, para você iniciante ou para você que tá no mercado de criptomoeda já tem um tempo, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouco do projeto da Crust Network aqui com vocês. Mas, pessoal, de forma bem resumida, a Crust Network, ela está no setor de armazenamento em nuvem descentralizado. Eu não sei se você já ouviu falar desse setor, mas é um dos setores que eu acredito muito forte para a próxima bull run. Antes da gente falar do descentralizado, né, do armazenamento em nuvem descentralizado, eu queria falar um pouco com vocês sobre o centralizado, para vocês pegarem, pelo menos para vocês entenderem o conceito de como funciona no centralizado e como vai funcionar, como já funciona também no descentralizado. Pessoal, hoje em dia, grandes empresas da área de tecnologia dominam esse setor justamente por serem as maiores do mercado. É a famosa Big Tech, né, que a gente chama. A gente tem Amazon, eu coloquei vários exemplos aqui, ó. A gente tem Facebook, Google, Apple, Microsoft, AWS, Amazon, tá? Que é o líder, eu consideraria que é o líder de todo esse mercado aqui. Todas essas empresas provavelmente utilizam serviços da AWS, né, da Amazon, que é a Amazon Service, né, os serviços de armazenamento da Amazon. É tanto que se você vê hoje em dia, pessoal, quando o Facebook cai, Instagram cai, WhatsApp, alguns aplicativos desses grandes caem, fica fora do ar, você provavelmente vai ver outros aplicativos da mesma empresa ou de empresas inimigas não, né, de empresas, como é que se diz, concorrentes também tendo falhas em alguns aspectos. Por quê? Porque provavelmente elas estão usando o mesmo serviço em
nuvem? Provavelmente deve ser o AWS. Cara, se o AWS hoje cai, praticamente todas as empresas que você conhece, 90, 70% das empresas que você conhece, provavelmente vai ficar offline, ou pelo menos vai passar por algum problema. Mas bom, pessoal, o que que é isso? O que que se encaixa em armazenamento em nuvem? Tanto centralizado quanto o descentralizado. Se isso realmente não ficou claro para você, pessoal, apesar de ser bem difícil, né? Armazenamento em nuvem, eu ainda vou simplificar para você, tá? Fique tranquilo. Quando a gente fala de armazenamento, a gente não fala apenas de guardar seus álbuns de fotos, vídeos ou qualquer outro arquivo que você tenha hoje no seu celular, mas de tudo que você possa imaginar na internet. Porque, aliás, pessoal, tudo que tá na internet, ela tem que estar hospedada em algum lugar. Aí vai desde hospedagem de site, de aplicativo, como as próprias fotos e imagens que a gente acabou de falar, e também servidores gigantes, né? Aqui a gente tá falando de servidores de games, hubs centrais, cara, aqui vai de tudo mesmo. E para você ter uma noção de como esse é um setor bem lucrativo, a Amazon consegue lucrar mais com esse serviço do que com suas próprias lojas varejistas. Ou seja, a Amazon tem um lucro maior com a AWS do que com seu próprio site de vendas, só para você ter uma noção. Pessoal, o mercado de criptomoedas, ele viu isso como uma oportunidade em, além de participar desse setor, não só lucrar, como também descentralizar ele. Porque como eu falei para vocês, se um aplicativo hoje cai, um aplicativo não, se esse setor aqui, se esse setor não, se esse servidor da AWS, é claro que são vários servidores, mas se o servidor central da AWS ficar offline, cara, grande parte dos aplicativos hoje em dia vai ficar offline. Esse é o objetivo das criptomoedas, dos projetos em descentralizar isso, é tirar da mão esse poder que uma só empresa tem. Aí você me pergunta mais uma vez, qual é a diferença, né, de um armazenamento descentralizado para um centralizado? Pessoal, provavelmente você já ouviu muito falar nessa frase no mercado de criptomoedas, principalmente quando se trata do Bitcoin, né, essa questão da descentralização, centralização, mas vamos lá. As principais vantagens que um serviço de armazenamento descentralizado traz diferente do centralizado é a locação onde os dados estão, ou seja, enquanto no centralizado os dados armazenados estão em um único local, né, um servidor central, no descentralizado, pessoal, não existe isso, porque são vários nós e dispositivos distribuídos por toda a rede, ou seja, cada nó pode armazenar quantidade significativa e gerenciar os seus próprios dados. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, cara, não tem problema, comenta aí, deixa um comentário que eu vou adorar saber a sua opinião. Eu também respondo muito os comentários de vocês. Então, bom, só resumindo aqui para vocês, por exemplo, no serviço da AWS, se eles tiverem um servidor central e esse servidor cair, cara, todos os aplicativos deles ficaram offline. No descentralizado, nem existe esse servidor central, porque não existe uma entidade central. É como se fosse uma colmeia. Uma colmeia não, perdão, um formigueiro. Cada formiguinha tem um papel ali. Cada formiguinha é como se fosse um pedacinho de dado. Não tem como você destruir 50% de todo o armazenamento descentralizado. Por quê? Porque está distribuído em todas as formiguinhas. Uma formiguinha tem uma parte, outra formiguinha tem outra parte. Cara, eu dei um exemplo muito aleatório, mas só para vocês tentarem entender o que eu esteja falando aqui, para eu não ficar falando com a parede como se ninguém tivesse entendido. E bom, pessoal, falar de descentralização e não falar de controle, bom, não existe. Então, outra vantagem para você ter um armazenamento nuvem descentralizada é que ele traz essa remoção do controle, tanto da mão do governo ou dos próprios proprietários desse serviço, né? Do próprio dono da Amazon, da própria equipe que trabalha na Amazon. Enquanto no centralizado, como está em apenas um único local, né? Em um único ponto, fica muito mais fácil tanto alguém implementar alguma política de segurança aleatória, sei lá, para quebrar algum sigilo de privacidade, permitido obviamente pela lei, porque vocês sabem como é a lei no Brasil, não só no Brasil como no mundo, mas também fica muito vulnerável a um ataque hacker, por exemplo, nem precisa ser da própria entidade. Se alguém, por exemplo, hackear, é difícil? Cara, é muito difícil. A Amazon é um gigante varejista aí, mas tem a possibilidade, né? Se a Amazon é hackeada, cara, grande parte dos dados de muita gente e muita empresa está lá dentro. Quando num descentralizado é muito diferente, porque primeiro que você tem que descobrir onde que você vai hackear, porque não existe um servidor central, você tem que hackear alguém que tem aquela parte do dado. Então, cara, é inexplicável o quão isso se torna muito mais seguro. Além de você hackear, você tem que achar o que você vai hackear. No centralizado, não. Se centralizado, você já sabe o que você vai hackear. É um servidor central da Amazon. Mas, bom, pessoal, eu poderia listar vários outros benefícios aqui, mas o meu objetivo, como eu disse, é também fazer uma análise gráfica no final. Então, só para finalizar aqui, esse vídeo não ficar muito
longo, a gente também tem uma segurança mais descentralizada, né? E uma privacidade também, obviamente, como eu dei o exemplo aqui para vocês do ataque hacker, se isso vier a acontecer. Mas bom, pessoal, a Crush Network, ela hoje faz parte de um dos ecossistemas que eu mais acredito que vai performar bem durante a próxima run, que é o que? É o ecossistema da Polkadot. Bom, isso faz dela uma parachain lá dentro da Polkadot, né? A gente não consegue encontrar ela aqui, ou até consegue, vamos ver aqui. Aqui, ó, ela tá aqui na categoria de data, junto com todos esses outros aplicativos, aqui tá a Crush Network. Mas, pessoal, isso é muito interessante pro projeto, por quê? Porque não é qualquer ecossistema. O ecossistema da Polkadot, como eu acabei de falar para vocês, é um dos ecossistemas que eu mais acredito que vai entregar bons resultados na próxima run. Mas por ela estar lá dentro, também torna ela uma cross-chain. Tendo em vista que os ideais da Polkadot são basicamente esses, né? Interoperabilidade, não de fato escalabilidade, mas pelo menos interoperabilidade, né? Redes se comunicarem com redes, projetos se comunicarem com projetos que estejam lá dentro da Polkadot. Só para você ter uma noção de quanto projeto muito interessante faz parte da Polkadot, pessoal, essa imagem aqui é uma imagem de maio de 2022, ou seja, de um ano atrás. Desde lá, cara, surgiram muitos novos projetos novos que também não estão aqui nessa imagem. Mas essa imagem aqui eu trouxe aqui só para você ter uma noção. Vamos tentar achar projetos que você talvez conheça no mercado de criptomoedas, você que não seja tão iniciante assim. Vamos lá. Um projeto que eu conheço aqui, Centrifuge, um projeto também, obviamente, da Polkadot, né? A gente tá no ecossistema da Polkadot, mas um projeto muito interessante também. Polkastarter, nem todos conhecem, né? Nem muita gente conhece, mas também é um projeto interessante. SushiSwap, obviamente a Sushi também tá na rede da Ethereum, rede da Biswap não, perdão, da Binance, mas querendo ou não, também tá aqui dentro no ecossistema da Polkadot. Aí a gente tem Bifrost, Moonbeam, cara, já falei muito nos nossos outros canais, Carola, Riff, Astar, cara, provavelmente você conhece nessa lista aqui uns 10 projetos no mínimo, porque como eu disse, Polkadot é um dos ecossistemas que eu mais acredito para a próxima run. Mas ok, pessoal, a gente viu sobre do que se trata a Crush Network, né, e um pouco de onde que ela tá. Realmente parece ser um bom projeto de fato, mas como é que anda as métricas de análise, pessoal? Quanto de market cap tem? Qual é o seu supply? Como é dividida a tokenomia? Meu Deus, calma, é muita informação. Como eu disse, a gente vai aos poucos. Vamos voltar aqui na tela do CoinMarketCap. Bom, aqui no CoinMarketCap, pessoal, a gente vai analisar algumas outras informações sobre um pouco mais voltado para análise técnica, sobre preço, market cap e um pouco do supply, tá ok? Então vamos lá, pessoal, deixa eu até voltar aqui na tela do airdrop pra gente dar uma analisadinha melhor. Em análise técnica, a gente tem aqui o CoinMarketCap, deixa eu fechar isso aqui que a gente já viu. A gente vai ver essas questões aqui. Então vamos lá, em capitalização de mercado, como eu mostrei para vocês, na verdade não mostrei, né? Eu falei só sobre o preço, mas olha isso daqui, pessoal, 11 milhões de market cap. Cara, o que é isso para um projeto de criptomoeda realmente que parece ser interessante? Bom, na minha visão parece ser interessante. O que você tá achando dessa criptomoeda até agora? E bom, pessoal, a sua capitalização de mercado histórica foi ali, ó, 2,5 bilhões de market cap justamente na Bronze. Cara, foi um período muito atípico, mas vamos considerar se ela só chegar a 2 bilhões de market cap. Vamos jogar esses 500 milhões fora, tá? 2 bilhões de market cap. A capitalização de mercado atual, olha isso daqui, pessoal, 180x de valorização, ou 18.000% de valorização. Como eu mostrei para vocês, né, eu tenho essa moeda comprada, pessoal, desde os 6 a 7 milhões de market cap. Então já imaginou ela chegar ali a 2 bilhões, com eu que comprei aqui a 7 milhões de market cap? Olha, pessoal, você tá vendo a diferença? Não mudou praticamente nada, né, em questão do número. A gente só tirou de 7 para 11, mas olha a diferença que isso faz. Olha aqui, ó, em um a gente faz 180x, no outro a gente ganhou 100x a mais. Pessoal, isso daqui é um dos principais motivos por você saber comprar nas melhores regiões. Não é porque uma criptomoeda realmente não tem praticamente nada, não tem menos de 100 milhões de market cap, que você tem que estar comprando ela em qualquer lugar. As melhores regiões de você estar comprando as criptomoedas são em suportes, em retração de Fibonacci, e você tem que sempre analisar isso. Mas bom, pessoal, falando um pouco da capitalização de mercado, eu acredito sim que essa moeda tem um potencial de voltar esses 2 bilhões. Pelo contrário, eu acredito que ela pode ultrapassar esses 2 bilhões de market cap. Mas cara, vamos por parte, como eu falei para você, querendo ou não, é uma valorização estrondante, mas pensa comigo. Pessoal, se você coloca, sei lá, 2 mil reais nessa criptomoeda, essa moeda valoriza 100x, cara, você já fez 200 mil reais. Não seja ganancioso ao ponto de querer 400, 500 mil reais, porque ela pode fazer 180x e voltar na última run?
claro que ela pode fazer até mais, como eu falei pra vocês, mas querendo ou não, acima de 100x, dependendo do capital que você colocou, né, obviamente, mas acima de 50, 100x, cara, são regiões interessantíssimas para você começar a realizar seu lucro. Nunca realiza tudo, né? Você realiza um pouco, tira o seu investimento, tira o lucrinho ali para você investir em outras criptomoedas e deixa o restante rolando lá. Se a criptomoeda conseguir subir um pouco mais, cara, vai realizando parciais ao decorrer do tempo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, na boa. Justamente isso aqui é para quem tem interesse em comprar essa criptomoeda. E mais uma vez, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Pessoal, como eu falei para vocês, ela é uma criptomoeda que pegou um hype, não tão hype, né, mas que tá subindo nessas últimas semanas. É basicamente o mercado de criptomoedas todo tá subindo nessas últimas semanas. E com a Crash Network não foi diferente. A gente consegue ver aqui o volume nas últimas 24 horas de 2 milhões. Ou seja, ultrapassando o mínimo, né? O mínimo aqui seria pelo menos uns 110 mil dólares. Cara, ela tem o que 20 vezes a mais que isso, que é basicamente 10% de todo o seu market cap. Querendo ou não, é um projeto que tem liquidez. Então, se você for comprar ou for vender, cara, você não vai ter problemas assim, a não ser se você realmente for comprar grandes quantidades de Crush Network. Querendo ou não, você pode se uma baleia entrar nesse projeto aqui, cara, movimenta fácil esse gráfico, porque como a gente tá vendo aqui, é um projeto que só tem 12 milhões de market cap. Mas bom, pessoal, fornecimento em circulação. Fornecimento em circulação da Crush Network é de 14 milhões, o total é praticamente aqui de 30 milhões e o máximo é ilimitado. Calma que eu vou explicar parte a parte aqui com vocês. Vamos lá, o que que significa o... Ixi, calma que eu saí, vou voltar aqui para centralizar de novo. Ih, não centralizou, então vamos apagar tudo. Vamos lá, o que que se trata esse daqui e por que que ele não tem nada? Significa que ele é ilimitado, ou seja, o projeto pode gerar quantos tokens eles quiserem. Sei lá, se eu quero gerar 100 milhões de tokens agora, eu posso gerar. É claro que eles não vão fazer isso porque eles têm todo um sistema, né? Que tem todo um sistema, tem toda uma inflação anual que já a gente vai falar um pouco mais a fundo. Mas diferente do Bitcoin, por exemplo, o Bitcoin só podem ser gerados 21 milhões de unidade. Assim que forem gerados 21 milhões, cara, acabou. Não será gerado nenhum satoshi sequer a mais de Bitcoin. Na Crush Network não, eles não têm um limite setado, ou seja, eles podem gerar 50, 70 milhões, quem sabe daqui 100 anos ele já tem 1 bilhão de supply. Cara, como eu disse, não tem um limite. Mas ok, e o que se trata o fornecimento total? Pessoal, o fornecimento total é de todos esses ilimitados, né? Quantos já foram gerados? Por exemplo, nesse caso aqui já foram gerados, praticamente, vou arredondar, tá, pessoal, para ficar mais fácil, mas foram gerados 30 milhões de CRUs, ou seja, 30 milhões de CRUs já foram impressos, né? A gente poderia se dizer assim, como se fosse uma casa da moeda, 30 milhões foram impressos na casa da moeda. E vamos já engatar pro próximo. Desses 30 milhões, apenas 14 milhões estão em circulação. Ou seja, bom, isso aqui é autoexplicativo, né? Não tem por que eu ficar falando, ou seja, mas é basicamente desses 30 milhões aqui, apenas metade, né? Que é basicamente 14 milhões, daria aqui 15 milhões, né? Mas apenas metade, ou seja, 15 milhões estão em circulação. Vamos supor que eu imprimi 30, fui na casa da moeda e imprimi 30 milhões. Só que eu só saí de lá com 15 milhões. Esses 15 milhões que restantes ficaram lá na casa da moeda ainda para, sei lá, alguma outra pessoa vir retirar, ou quem sabe mês que vem eu ir retirar esses 15 milhões. Isso é só um exemplo para vocês entenderem melhor, tá, pessoal? Aqui não tem nada que envolve banco, nada que envolve isso aqui, é tudo descentralizado. Como o projeto deles é armazenamento em nuvem descentralizado, é óbvio que o projeto deles também vai ser descentralizado. Mas bom, pessoal, essa questão de não ter um limite de tokens, ela pode ser vista tanto como negativa quanto positiva. E por quê? Por um lado, isso é negativo porque causa aquela famosa inflação que vocês conhecem, né? Já que por outro lado, ela é positiva. Por quê? Porque ela também serve para pagar os investidores que fazem o stake na criptomoeda, ou seja, já respondendo outra possível dúvida futura, que sei lá, vai que vocês tenham, essa criptomoeda sim, dá para você estar fazendo staking com a Crash Network, só que é um pouco mais complicada do que com outras criptomoedas, por isso eu não vou estar ensinando nesse vídeo. Bom, pessoal, de olho aqui no whitepaper deles, a gente descobre que a CRU, ela começou com um supply de 20 milhões, como você está vendo aqui na sua tela. E como a gente vê no CoinMarketCap, atualmente a gente está com praticamente 29 milhões, né? Quase 30 milhões, quase atingindo a marca de 30 milhões de supply, por isso que eu até arredondei com vocês. Mas pessoal, desses 20 milhões, eles foram divididos
divididos da seguinte forma: 5 milhões de CRU ficou com Community Development, é basicamente o desenvolvimento comunitário, né? Isso representa 25% de todo o supply da criptomoeda, desses 20 milhões, tá, pessoal? Não se esquece que a gente não está falando dos 30 milhões, a gente está falando dos 20 milhões iniciais que foram distribuídos. 2 milhões ficou aqui com o sistema ecológico, né? A construção ecológica. Cara, esses nomes são muito técnicos, justamente para você se confundir e não saber do que isso se trata. 5 milhões foram transferidos para uma instituição de investimento. Em outras palavras, isso aqui é como se fosse uma venda privada, né? Aquela rodada seed de investimento que venture capital, né? Empresas que possuem muito capital podem entrar com uma grana nesse projeto em troca de tokens, né? Nesse caso aqui seria como se você estivesse comprando uma empresa. Você dá o dinheiro, né? Você investe o dinheiro e você recebe ações dessa criptomoeda equivalente, dessa empresa equivalente. No caso de criptomoedas aqui, você receberia o token, né? Parte do supply dessa criptomoeda. Nesse caso aqui, foi de 25 milhões. 4 milhões ficou com time técnico. Isso aqui é basicamente bom, não tem o que eu explicar, é basicamente ficou com time. 4 milhões desses tokens ficaram com o time, que representa 20% de todo o supply de 20 milhões. E na minha opinião, pessoal, isso daqui é até bastante comparado ao todo, comparado aos todos 20 milhões de market cap, né? Praticamente 20% ficou com o time. E para finalizar, 4 milhões ficou com a reserva da fundação, que a gente poderia dizer que também é um time também, né? Querendo ou não, ele é controlado pelo time, mas é da reserva, né? É da fundação, melhor dizendo, que representa 20% de todo esse supply. E pessoal, todos esses tokens, eles já passaram pelo período de investing, ou seja, eles já estão circulando no mercado. Não terá nenhum perigo de, sei lá, acontecer um despejo em massa da Crush Network por causa da liberação de tokens no mercado. Bom, não por essas categorias. Isso a gente consegue ver perfeitamente através aqui do Drop Thread. Perceba aqui, pessoal, que todas essas partes aqui, elas possuem $0 para serem liberados. Por quê? Porque já foram liberados. A única que tem aqui é essa cuzão aparatinho aqui, que só tem o quê? $4.000 para serem jogados. Pô, a gente tá falando de um projeto que tem 11 milhões de market cap. O que é $4.000? Provavelmente esses $4.000 aqui tem a ver com algum stake que algum validador fez. Bom, pra falar a verdade, eu nem sei do que significa, mas pô, $4.000 não chega a ser nem 0,1% de todo o supply. Isso daqui não vai impactar nada na Crush Network. Mas vamos lá, pessoal, quando a gente se trata de inflação, a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. De acordo com eles, pessoal, os tokens que serão gerados pelos blocos, eles possuem uma recompensa a cada ciclo, o que você provavelmente já deve estar acostumado com o Bitcoin, né? O famoso halving do Bitcoin. Essas recompensas, pessoal, elas são principalmente dos validadores de nós da rede, justamente para incentivar essa participação, para incentivar que eles continuem fornecendo os seus Crush Network para estar fazendo essa validação no nó. E bom, pessoal, a fase inicial deles foi distribuída da seguinte forma, como você está vendo aqui. No primeiro ano, 5 milhões de CRUs seriam gerados, ou seja, seriam inflacionados. No segundo ano, seria apenas 4,4 milhões. No terceiro ano, seria 3,87 milhões. O que é que a gente tem em comum com todos esses anos? Pessoal, a cada ano que passa, né, a partir desse segundo aqui, ó, a cada ano que passa é reduzido em 12%. E diferente do Bitcoin, né, pessoal, que é reduzido a cada 4 anos, aqui na CRU é a cada 1 ano. Ou seja, passou o ano, só pode gerar 12% a menos de CRUs que foram gerados. Então, quando eu disse ali para você que a Crush Network poderiam gerar 70 milhões, eles poderiam, mas cara, não é o que está de acordo com o contrato deles. O sistema de inflação deles é diferente, né? A cada 12 anos, perdão, a cada 1 ano, 12% a menos dos tokens poderão ser gerados. E esses menos 12% a cada ano, pessoal, ele não irá diminuir até que a taxa inflação de toda a rede da Crush Network atinja 2,8%, como mostra nessa tabela aqui, ó. No 10º ano, a gente ainda tá no 3,6%, então provavelmente vai demorar ali provavelmente vai ser no 11º ou no 12º ano, e é justamente o que a gente vê nesse gráfico aqui, ó. É um gráfico que a inflação só vai caindo, ou seja, isso faz da Crush Network um projeto deflacionário. É um projeto que começa com muita inflação, né? Foram gerados 20 milhões e depois, ó, só vai gerando menos, até chegar num ponto que vai só gerar 2,8% de inflação anual, como a gente acabou de dizer. E é justamente o que estava falando aqui acima, como eu havia mostrado para vocês. Aqui, ó, justamente apareceu isso aqui, ó. No primeiro ano gera 5 milhões de CRU. Aí, a partir do segundo ano daqui para frente vai ser reduzido em 12% a cada ano. E não vai parar, né? Basicamente não vai parar até que a inflação total da rede atinja 2,8%. Mas bom, pessoal, a gente sabe então que nos próximos 10 anos, eu tô tentando apagar
isso aqui, mas não apaga, vamos lá. Nos próximos 10 anos, a gente vai ter ali aproximadamente, se a gente tem hoje aqui, hoje não, perdão, se a gente começou ali com 20 milhões de market cap não, de supply, a gente poderia fazer a conta aqui, ó, basicamente 5, 9, a gente poderia deduzir aqui que no máximo ela chegaria a uns 50 milhões de supply durante os próximos 10 anos. Só que em qual ano que a gente tá? A gente poderia considerar com base no ano que a gente tá, né? Em que ano que ela foi lançada, em que ano que a gente tá? Poderia, mas a gente tem um cálculo um pouco mais fácil. É só a gente pegar quanto que elas foram gerados no início, que a gente tem essa informação lá em cima, né? Foram 20 milhões gerados inicialmente, aqui ó, 20 milhões de Crush Network foram gerados inicialmente, foi distribuído da seguinte forma, como eu já falei para vocês. E vamos lá, no primeiro ano a gente gerou mais 5 milhões, ou seja, a gente teria 25 milhões de supply nessa criptomoeda no final do ano. A gente viu no CoinMarketCap que a gente tem muito mais que isso, né? A gente tem quase 30 milhões, ou seja, a gente tem 29,96 milhões de supply de Crush Network já em circulação. Se a gente pegar o segundo ano, a gente vai fazer essa conta basicamente aqui com vocês. Se a gente já tem 25 milhões, se a gente considerar o primeiro ano e o inicial que foi de 25 milhões, e a gente adicionar mais 4,4 milhões, vamos lá, vou até fazer essa conta aqui com vocês, 25 milhões mais 4,400 milhões. Vamos lá, fazer essa conta rapidinho aqui com vocês. Se eu tirar isso aqui da tela para não atrapalhar, 0,00004, perdão, porque eu tô cortando, 9,25. Bom, até o final do segundo ano, a gente teria que ter 29 milhões e 400 tokens. A gente tem isso? Não, pessoal. A gente tem 29 milhões e 960. Ou seja, a gente já tem quase 30 milhões de supply da criptomoeda da CRU. O que faz da gente estar no ano 3. Por quê? Ixi, o que eu fiz aqui? Deixa eu apagar tudo isso aqui para não atrapalhar aqui a gente. Vamos lá. A gente tá indo pro ano 3, pessoal. A gente tá indo não. A gente já tá no ano 3. Por quê? No final do ano 3, a gente tem que ter 3.872 Crush Network. Vamos mais uma vez fazer essa conta. Bom, dessa vez aqui eu vou fazer na calculadora, como vocês podem estar vendo aí no computador, pra gente não ficar enrolando muito tempo fazendo conta aqui pelo iPad. Mas vamos lá. Se a gente chegou a olhar um cálculo de 29 milhões e 400, 29 milhões 400 mais esses 3 milhões 872, vamos lá, 3 milhões 872 mil, a gente chega a um valor de 33 milhões e 272 mil tokens. Ou seja, no final do ano 3, né, que provavelmente vai se dar ali, eu não sei quando que a Crush Network foi lançada, provavelmente ali, ó, tô vendo aqui pelo CoinMarketCap, foi em outubro. Então, ano que vem, né, em outubro, provavelmente a gente vai atingir esse valor aqui em CRU. A partir daí, a gente vai estar iniciando o ano 4, que mais uma vez, cada vez aqui, ó, pessoal, tá vendo que a gente vai diminuindo, por quê? 12% a menos. 5 milhões menos 12% é 4,4 milhões. 4,4 milhões menos 12% é 3,872. Bom, acho que vocês entenderam, ó. Cada vez vai diminuindo 12%, até chegar provavelmente no ano 11º, que a gente vai atingir ali a meta de 2,8%, que é o total da rede. Tá ok? Bom, deixa eu apagar tudo isso aqui pra gente não se confundir e ir pro próximo tópico. E pessoal, pra mostrar pra vocês que eu não tava mentindo quando eu falei que eu montei esse roteiro, a moeda tava ali a 63 centavos. Olha isso daqui. Crush Network a 63 centavos por unidade. Eu fiz esse cálculo todo aqui e esqueci, acabei fazendo mais uma vez. Mas é basicamente resumindo aqui pra vocês, ó. No terceiro ano, a gente teria que ter pelo menos 33 milhões de market cap. E como a gente só tem aqui 29 milhões, então isso deduz que a gente não tá no segundo ano. Por quê? Porque a gente já passou disso aqui. A gente está no terceiro ano. Já tá um pouco até à frente desse segundo ano, desse terceiro ano, que, sei lá, uns 4 meses já à frente, uns 3 meses já à frente. Mas, bom, pessoal, acho que esse tópico vocês já entenderam. Vamos para um assunto que, bom, provavelmente você já viu falar, queima de tokens, pessoal. Um processo que muitos projetos hoje no mercado de criptomoedas utiliza para basicamente melhorar a inflação do seu projeto. Mas para você que é iniciante nesse mercado de criptomoeda e não sabe o que é isso, né? O que é uma queima de um token, eu vou literalmente queimar um token. Como é que eu faço isso? Bom, pessoal, é basicamente você pegar uma parte dos tokens que existem, tá? Eu vou até pegar aqui na prática para você, ó. Vamos supor que aqui tem várias Crush Network. Eu pego esse projeto e eu mando para um endereço em uma carteira que não existe dono, não existe ninguém, porque esse endereço é um endereço nulo, é um endereço inacessável. Não existe esse endereço na prática, ninguém tem. A gente vai pegando essas criptomoedas e vai mandando para esse endereço. Por quê? Porque não tem como recuperar essas criptomoedas. É justamente uma queima. Se você jogou essa criptomoeda nesse endereço, cara, você nunca mais vai ver essa criptomoeda, porque ela foi perdida. Não tem como você acessar essa carteira. É justamente por isso que a gente fala queima de tokens, queima de criptomoedas.
criptomoeda. Não é literalmente queima na prática. A gente não vai jogar a criptomoeda lá numa carteira e vai tocar fogo na carteira. Não, é porque a gente pega esses tokens e manda para um endereço de uma carteira que não tem como acessar, é inacessável. Então, justamente, a gente está queimando esses tokens, porque a gente está tirando eles do mercado, eles não existem mais. Caso você ainda não tenha entendido, esses tokens eles são perdidos para sempre, como se realmente fossem queimados. E bom, pessoal, eu aproveito esse trecho aqui para vir te convidar a fazer parte do meu treinamento Arte Cripto de Investir. E recentemente, tá, pessoal, eu abri novas vagas. Lá dentro eu te ensino desde o básico sobre esse mercado de criptomoedas até você aprender a fazer suas próprias análises, como eu tô fazendo nesse vídeo aqui. Ah, e detalhe, lá dentro você aprende coisas que eu não ensino gratuitamente nem aqui, nem em nenhum lugar. Então, se você é iniciante nesse mercado e realmente quer tirar uma boa grana no próximo ciclo, pessoal, dá uma checada no primeiro link da descrição e cai pra dentro. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. Mas ok, pessoal, agora que você já sabe o que são tokens queimados, vale a pena a gente ver quantos tokens já foram queimados pela Crush Network. Bom, pessoal, aqui a gente tá no site da Arcan, que mostra várias análises on-chains, mas a análise principal que a gente quer ver é a questão de quantos tokens já foram enviados para endereços nulos. Vamos lá, eu vou te dar na prática, vou te mostrar na prática o que é um endereço nulo. Tá vendo aqui, ó, burn address. Se a gente traduzir esse do português, é basicamente o endereço de queima, porque olha o final desse endereço, pessoal, ele é basicamente só tem zero. É um endereço assim, ó, 0,00000000000. Ninguém tem esse registro dessa carteira, não existe ninguém, porque olha como é uma carteira, pessoal, tá vendo, ó? São vários dígitos aleatórios, não tem como ter um dígito com 000, a probabilidade é quase nula de criar, quase não, é nula, né, se eu não estou enganado, de você gerar uma carteira com esse código aqui. Então é basicamente o que vários tokens fazem, eles mandam endereços, vários tokens que eu digo é várias criptomoedas, quando quer queimar seus projetos não, seus tokens, ele manda endereço para essa carteira aqui, por isso que ela já tá até verificada, né, é o endereço de queima, diferente dessas outras criptomoedas, por exemplo, você não sabe quem é o dono, não tá escrito aqui, Joãozinho é o dono dessa carteira, nesse daqui tá escrito Burn Address, por quê? Porque é uma carteira padrão, é uma carteira basicamente universal, você quer queimar alguma coisa, joga seus tokens aqui para essa criptomoeda não, essa carteira. Mas pessoal, indo a fundo, como eu tô mostrando para vocês aqui, na Crush Network, a gente já queimou 7,92% de todo o seu supply. Aqui na prática, ele já fala pra gente quanto que é, aproximadamente $1 milhão. Mas naquela época, pessoal, lembra que a moeda estava sendo cotada aqui, ó, a 63 centavos por unidade. Hoje, provavelmente, é muito mais. Se a gente fizer essa conta, vamos lá, ó. Aqui ele também fala quantos tokens são. Vamos fazer aqui no computador para a gente ter uma margem de erro um pouco melhor. 1.5, 1.584.528,99. Não vou nem botar esse 99 para não confundir. Vezes o preço da criptomoeda atual, que está a 83 centavos por unidade. A gente tem 1.300.000 dólares. Ou seja, aqui a gente ganhou basicamente 300 mil dólares que foram queimados na Crush Network. Só para vocês terem uma noção, querendo ou não, pessoal, se a gente considerar que que o supply atual é de mais de 29 milhões, a gente chega à conclusão que chega a ser a quase 8% de todo o supply. O que, para falar a verdade, é bem interessante, visando que o projeto da Crush Network, ele não consiste em queimar seus tokens, como você vê acontecendo com Memecoin, com outros projetos que realmente o forte é se tornar um projeto deflacionário. Como eu acabei de falar, Memecoin, você vai ver muito isso, Baby Doge, cara, qualquer Memecoin hoje em dia você vai ver, se uma Memecoin não tiver um processo de queima, não é uma Memecoin. E bom, pessoal, eu não vou entrar muito a fundo de como funciona a queima da Crush Network, porque que eles queimam os tokens, tá basicamente enviado aqui, tá basicamente escrito aqui nessa parte aqui em inglês. Se você manjar um pouco de inglês, você pode dar uma pausinha aqui no vídeo e traduzir essa parte, mas é basicamente, ó, se o serviço do Node não for de qualidade, né, for instável, né, e o Node não for encontrado ou for malicioso, o usuário, né, ele vai ser confiscado, ele vai ter os seus CRUs confiscados. É basicamente uma punição. Se você for um Node, se você for um validador e o seu Node não for de qualidade, não for um Node interessante, os seus CRUs, eles vão ser confiscados e eles vão ser queimados, ou seja, você vai perder para sempre. É literalmente uma punição bem rigorosa. Então, se você vai trabalhar com a Crush Network, fornecendo, validando para eles, cara, toma cuidado para os seus nodes não ser de má qualidade, senão seus Crush Network vão ser confiscados e vão parar bem aqui, ó, nesse burn address que você nunca mais vai ver eles. Mas bom, pessoal, falei de análise técnica, falei de análise fundamentalista, vamos para a parte que eu acredito que a maioria aqui estava esperando.
entrando a análise gráfica. Como eu já disse aqui nesse vídeo, ao preço atual, né, de 83 centavos por unidade de Crush Network, se ela voltar ali aos 180 dólares, ela faz por volta de algo ali aos 20, ao 23 mil por cento de valorização, né, 20 mil por cento de valorização, ou seja, uma valorização média ali de 200x o seu capital. Eu já expliquei para vocês que valorização acima de 50x já são valorizações interessantes, mas algo que eu também já falei aqui com vocês é a questão do market cap. E quando a gente fala de market cap, a gente tá falando dela passando ali a casa dos 2 bilhões de dólares, o que na minha humilde opinião, mais uma vez, esse vídeo não é recomendação de investimentos, eu não acredito ser impossível, principalmente nesse mercado, e eu vou te dar uma prova do porquê eu acredito que isso não é impossível, de um exemplo que eu não acredito que isso seja impossível, algo que eu falo muito nos nossos outros canais, caso você conheça. Aqui eu vou falar do gráfico Total 2. O que é o gráfico Total 2, pessoal? O gráfico Total 2 é basicamente o market cap total de todas as criptomoedas, excluindo o Bitcoin. Bom, se carregar, né, obviamente, se o TradingView quiser carregar o gráfico aqui pra mim. Deixa eu só esperar, aí ó, carregou. Ele explica justamente aqui na prática pra gente, olha aqui ó, Crypto Total Market Cap excludes BTC, ou seja, excluindo o market cap do Bitcoin, a gente tem, juntando Ethereum e todas as outras altcoins do mercado, a gente tem uma capitalização de 65 bilhões. Ou seja, a gente pode ver quanto isso subiu nas próximas não, né, nas bull passadas. É o seguinte, antes da bull passada, né, a gente tá falando em 2020, né, que foi basicamente o finalzinho ali da bull antes da de 2021, foi a de 2018. A gente chegou a 50 bilhões de market cap em março de 2020, mas eu vou considerar aqui, tá, antes de fato a gente iniciar o ano de 2021. Iniciou 2021, cara, bull run que praticamente nem teve correção, né? Veio ter correção só depois de uma valorização de mais de 600%. Mas aqui, pessoal, olha aqui, a gente tinha 200 bilhões de market cap nas altcoins. A gente finalizou a bull run com 1,7 trilhões de dólares nas altcoins. O que isso significa? Bom, sabe, simples, né, pessoal? Se a gente tinha 1,7 trilhões nas altcoins e no início a gente só tinha 200 bilhões, cara, a gente ganhou 1,5 trilhões de dólares apenas nas altcoins. Como eu também já falei nesse vídeo, a projeção é que nas próximas runs a gente faça pelo menos 100% desse último topo. Ou seja, é o que eu falei com vocês, justamente eu acredito ser por essas regiões aqui, ó, entre 3 trilhões a 5 trilhões de dólares. Deixa eu pegar aqui, ó, entre 3 trilhões a 5 trilhões de dólares apenas nas altcoins, tá, pessoal? Sem contar com o Bitcoin. Contando com o Bitcoin, eu acredito que o mercado de criptomoedas pode bater ali à beira dos 10 trilhões de market cap, só para você ter uma noção de que realmente, cara, a próxima bull run, eu acredito que vai ser a bull run mais, como é que se diz, mais expansora, mais expansiva no mercado de criptomoedas, porque grandes gestoras de fundo já estão entrando, e depois disso, cara, a gente vai ter muito mais visibilidade no mercado de criptomoedas. Daqui 10, 15 anos, o mercado de criptomoedas vai ser como a bolsa de valores é hoje. Tem moedas ali que sobe 20% em um ano, cara, 2 anos você vê moeda ali subindo 20%. O que é isso, pessoal? Você vai investir, sei lá, 100 mil reais nessa criptomoeda para ela investir, para ela valorizar 20% em um ano. Cara, foi um ano da sua vida para você ter só 20%. Só para vocês terem noção. É aquela famosa frase, né, pessoal? Quem chega primeiro, bebe água limpa. Mas, bom, pessoal, nesse contexto todo, 2 bilhões se torna praticamente irrelevante quando a gente tá falando de trilhões. Você duvida ainda disso? Então vamos ver mais um exemplo na prática só para você ter uma noção. Se a gente supor, vamos lá, eu vou abrir a calculadora, mas se a gente supor que 5 trilhões seja o pico na próxima bull run e que a Crush Network realmente atinja 2 bilhões, eu tô falando, pessoal, vamos lá, 5 trilhões, eu tenho que até somar isso aqui, ó, 5 milhões, 5 bilhões, 5 trilhões. A gente está falando, se a gente pegar 0,04% de todo esse total, a gente chega a um market cap de 2 bilhões. Ou seja, a Crush Network, se ela atingir 0,04% de todo esse market cap, ela chega a 2 bilhões. Pessoal, você percebeu que não chega a ser nem 1% de todo esse valor? Só para você ter uma noção, quando a gente fala de bilhões, bilhões é como se fosse centavos. Agora, quando a gente fala de trilhões, bilhões é como se fosse centavos também. Tá entendendo? Bom, pessoal, acho que eu prolonguei muito, né? Esse vídeo já tá ficando muito longo. Cara, se você tá curtindo, se você curte conteúdos assim, uma análise muito mais aprofundada, voltada justamente para análise um pouco mais fundamentalista, um pouco mais gráfica também, cara, deixa seu comentário aí e já se inscreve nesse canal que eu tenho certeza que você vai curtir os próximos vídeos também. Esse canal aqui eu fundei, né? Eu criei ele na intenção de falar de projetos gemas, principalmente de lançamentos. Só que eu tô começando a falar de projetos um pouco mais conhecidos
reconhecidos, porque eu vejo uma lacuna que não foi preenchida ainda. Tem muitos projetos aí interessantes que eu nunca vi ninguém falando a fundo como eu tô falando aqui sobre a Crush Network. Mas eu também tenho interesse em falar sobre lançamentos, projetos que estão em lançamentos. Quem sabe você pega uma Crush Network da vida, por exemplo. Se você pegou ela lá no lançamento, eu não sei quando ela foi lançada, mas por exemplo, a Solana. Solana foi lançada a 22 centavos por unidade. Cara, já imaginou vender essa Solana a 100 dólares? Cara, é mais de 1000x de valorização. Mas bom, pessoal, voltando aqui ao gráfico da Crush Network, a gente nota algumas coisinhas já marcadas, como essa região de suporte que a gente está servindo como suporte agora, só que mais uma vez, quando eu gravei esse vídeo, esse precinho aqui, ó, o preço dessa criptomoeda tava aqui, ó, nos 50 a 60 centavos por unidade, e essa região tava servindo mais como resistência. Agora a gente está servindo como suporte, porque, ó, percebe até esse candle aqui, ó, esse candle, ele voltou para retestar, conseguiu segurar, ou seja, nas próximas semanas, nos próximos dias, enquanto a gente se segurar, se manter acima dessa região de suporte, cara, eu acredito em altas para Crush Network. Por mais que a gente vem subindo com o volume caindo, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui não é interessante visando o longo prazo. E eu não acredito que Crush Network agora vai deslanchar, né? Vai subir para cima rumo infinito. Eu acredito que grande parte dessas altcoins que subiram devido à alta recente do Bitcoin vão devolver, se não 50%, tudo do que subiu nessas últimas 4 semanas. Porque é justamente o que o institucional faz, pessoal. Eles mandam a rapaziada lá em cima, busca liquidez, depois vende na cabeça de todo mundo para comprar mais barato. Bom, a gente também tem uma LTB rompida, essa LTB aqui, ó, e a gente já retestou ela também, ó. A gente vinha aqui, tocava como suporte, caía. Suporte não, resistência, caía. Tocava como resistência, caía. Tocava e a gente conseguiu romper, mas cara, a gente não conseguiu subir, não conseguiu se consolidar acima e a gente veio retestar como suporte. Retestou como suporte, aí sim a gente teve uma altinha aqui considerável, de aproximadamente o quê? Olha, ó, aproximadamente 100% desde que a gente tocou nessa LTB. Então não se engane, tá? Correções por agora eu não acho nada improvável na Crush Network. Quem sabe a gente volte ali mais uma vez a retestar esses 61 dólares por unidade. Dólares não, ó, 61 centavos por unidade, caindo aí uns 25%. Não é impossível para Crush Network, não. Agora, se você tem interesse em comprar essa criptomoeda, cara, aqui já começa a valer a pena o seu DCA. Olha isso daqui, pessoal. É uma moeda que já caiu bastante. Se você não comprou aqui, não comprou aqui, não comprou aqui, não comprou aqui, cara, por que você não vai comprar aqui? É a moeda que já desmanchou bastante nessas regiões de 60 a 70 centavos por unidade. Eu acredito que são regiões bem interessantes visando a bull run. Bom, mais uma vez, eu e os alunos lá da nossa carteira Expert, eu venho avisando para começar a comprar aqui, ó, desde essas regiões do ano passado, que foi quando eu comprei as minhas primeiras Crush Network. Na verdade, eu vou estar mentindo, eu comprei Crush Network por aqui, mas como eu também comprei por aqui, o meu DCA ficou basicamente nessas regiões aqui. E bom, venho comprando Crush Network até hoje, não agora, né, porque justamente ela vem, ó, subindo. Eu tô com lucro aí aproximadamente de mais de 50% na Crush Network, mas eu não vou realizar porque, lembrando, é algo voltado para a bull run. E bom, pessoal, mais uma vez eu ressalto que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. E caso vocês queiram saber, eu não sei se eu já falei, a Crush Network é uma das criptomoedas que fazem parte da minha carteira para a bull run. Inclusive, como eu já falei para vocês, essa carteira é compartilhada lá no nosso treinamento, Arte Cripto de Investir, que eu havia falado com vocês. Mas caso você não tenha interesse no treinamento, a carteira também é vendida separadamente no link que tá aí na descrição, caso você tenha interesse. É basicamente essa carteira daqui, pessoal. Essa carteira aqui, ó, carteira Expert, possui tanto Big Caps, Mid Caps e Small Caps. Resumindo para você que não conhece essas categorias, Big Caps são como criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, um pouco mais conhecidas e um pouco mais capitalizadas. Ou seja, você não vai fazer 100x com essas criptomoedas. Mid Caps, você até pode fazer 100x. São criptomoedas ali como, sei lá, Immutable, alguns outros projetos, como projetos que tem ali no máximo 900 milhões de market cap. E Small Caps, que eu considero as geminhas, né? Criptomoedas abaixo de 100 milhões. Essas daqui, se você pegar uma criptomoeda interessante, você pode até fazer 1000x de valorização. Vai depender da criptomoeda, obviamente. Aí tem criptomoeda também de lançamento, mas bom, eu não vou entrar muito a fundo sobre criptomoedas de lançamento por agora, porque é algo que a gente vai trabalhando ao decorrer do tempo. Mas bom, pessoal, só resumindo, o que eu quero dizer aqui no gráfico da Crush Network? Eu ainda acredito em mais quedas no Bitcoin, então se eu acredito em quedas no Bitcoin, eu também acredito em quedas nas altcoins. Então se você for comprar essa criptomoeda por agora, eu não compraria, né? Como eu disse, eu compraria aqui só pelo menos nas regiões de 60 centavos por unidade. Mas cara, se você for comprar por lá, faz uma compra parcial, faz compras parciais, faz o famoso DCA. Mas pessoal, é um DCA
DCA inteligente, não como a maioria te ensina por aí, que é basicamente como é que te ensinam. A moeda tá aqui, você faz o DCA, caiu 5%, pô, compra mais, caiu mais, pô, compra mais, caiu mais, compra mais. Não, pessoal, assim você só vai desvalorizar o seu capital a longo prazo. DCA inteligente é basicamente o que? Você compra em suportes ou em resistências, ou vende resistências, perdão, ou compra com base em Fibonacci, retração de Fibonacci, suporte, resistência. Cara, tem que ter alguma confluência. Não vai comprar uma criptomoeda simplesmente porque ela caiu. Por exemplo, se você comprou o Crush Network aqui simplesmente porque ela caiu, você vem comprando ela simplesmente porque ela caiu, bom, se você comprou desde o topo, parabéns, você desvalorizou mais de 99% do seu capital. Mesmo se voltar nessas regiões, bom, você vai sair somente no 0 a 0. E já se você comprou somente nas regiões de suporte, vamos lá, onde ela formou um suporte? Cara, um suporte a gente poderia considerar essa LTB aqui, ó, que ela vinha formando, esse triângulo aqui, ó, comprar por aqui. Não era mar decisões, porque esses suportes aqui, ó, querendo ou não, se você comprou aqui, teve um DCA médio que agora, ó, tá no 0 a 0, né? Tá com uns 20% de valorização, chegou a valorizar mais de 200%. Se você vendeu na época, cara, teve a oportunidade de comprar mais em março, ou seja, mais 80% de desvalorização. Pessoal, lembre-se sempre, a criptomoeda, ela pode cair 80%, depois cai mais 90%, depois cai mais 90%. Ó, como foi o que justamente aconteceu com o Crush Network, se a gente considerar do topo a esse fundo, ela caiu 80%. E desse topo, mais uma vez, ela caiu aqui, ó, mais 90%. Chegou mais uma vez aqui, caiu mais 90%, mais 80%. Ou seja, quantas vezes ela não já caiu 80% aqui? Só para você ter uma noção do que eu tô falando. Não é porque uma criptomoeda caiu 90% que ela não pode cair mais 90%. Tá entendendo o que eu quero explicar com vocês? Bom, pessoal, se você tem interesse realmente em comprar Crush Network, hoje você consegue estar comprando ela por essas corretoras daqui. São corretoras um pouco mais capitalizadas, realmente possui bastante liquidez, como por exemplo, a própria Uniswap, se você gosta de usar corretora descentralizada, é a minoria nesse caso, né, porque são iniciantes. Eu não sei se você realmente gostar de usar corretoras descentralizadas, o Uniswap é uma boa, mas corretora centralizada, cara, eu recomendo o Gate.io e recomendo a MXC. As outras eu nunca usei tanta a fundo assim para falar com vocês. Tem a ETX, né, é uma criptomoeda não, é uma corretora também famosa, mas eu só recomendaria aqui ou pela Gate.io ou pela MXC. Não tem conta em nenhuma dessas duas, vou estar deixando o link aí na descrição para você estar abrindo a sua conta e para você também estar apoiando o canal e também recebendo descontos nas taxas quando você for negociar essa criptomoeda. E bom, se você realmente for comprar essa criptomoeda, depois de ter comprado, não se esqueça, pessoal, não é comprar essa criptomoeda e deixar lá na corretora. Mande para sua carteira física, sei lá, seja sua carteira física ou seja sua carteira digital. Eu recomendo, pessoal, que você tenha pelo menos uma carteira física, porque com essa onda de ataques hacks que a gente vê aí no mercado de criptomoedas, é sempre bom ter segurança com seu capital. Cara, eu tenho muitos clientes, muita gente que reclama que foi roubado por corretora, por um ataque hack, né? Hackeou a sua conta da corretora e sacou todas as suas criptomoedas. Pessoal, quando você tem uma carteira física, isso não acontece. Por quê? Porque as suas criptomoedas tá dentro da sua carteira física. A não ser que você for roubado a sua carteira física, o cara realmente descubra a sua chave. Mesmo assim, ainda tem uma mó burocracia para ele tentar te furtar. Com a corretora, não. Apenas o cara descobrindo a sua senha, o seu PIN ali, cara, ele consegue fazer o saque para sua corretora dele, né? Para carteira dele. E já era todo o seu investimento. Bom, pessoal, na descrição desse vídeo tem 3 carteiras que eu mais recomendo caso você tenha interesse. A Ledger, a Trezor e a mais custo-benefício, que é a SafePal. Eu vou mostrar a SafePal aqui para vocês. Vou até entrar aqui, ó, pessoal. Entrando na descrição do vídeo, você vai ter essas três carteiras, né? A Trezor, a Ledger e a SafePal. Como eu disse para vocês, é a custo-benefício. Clicando aqui, a gente vai ser redirecionado para o site original da SafePal. Pessoal, existem revendedores aqui no Brasil, mas, cara, tome muito cuidado. Sempre opte comprar pelo site oficial. Por mais que sejam revendedores autorizados, a gente nunca sabe de certo se é 100% de confiança. A minha, eu comprei aqui pelo site oficial da SafePal. Olha isso aqui, pessoal. $50 para você se proteger. Cara, isso aqui é praticamente nada. R$250, R$300, você consegue estar comprando essa criptomoeda. Essa carteira. E querendo ou não, pessoal, é uma carteira muito completa. Tudo que você vai fazer uma transferência, você tem que estar assinando com essa carteira. Cara, não é nada difícil você configurar essa carteira. Caso você tenha interesse, ou vem fazer parte do meu treinamento que eu vou ensinar isso lá dentro, ou entra lá na nossa comunidade maestria que eu também posso te ensinar isso, você me chamando lá no privado. Mais uma vez, o link para você estar adquirindo a sua SafePal por
por $50, né? Tá aí no link da descrição. Mas e aí, pessoal, você conhecia a Crush Network? O que você achou da Crush Network? É um projeto que você já conhecia? Já investe? Cara, deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião. E para finalizar, não esquece, é claro, de se inscrever aqui no nosso canal caso você tenha curtido esse vídeo. Cara, esse vídeo, para falar a verdade com vocês, pessoal, deu um trabalhão. Mas eu realmente espero que vocês tenham curtido a análise técnica, análise gráfica. Eu demorei muito para fazer esse roteiro completo, mas, bom, se realmente você conseguiu entender pelo menos como funciona a Crush Network, a questão da tokenomia, cara, para mim já valeu a pena. E bom, pessoal, para finalizar, caso você também queira saber mais criptomoedas que vão botar uma grana no meu bolso durante a próxima run, cara, não se esquece de vir fazer parte do meu treinamento Arte Cripto de Investir, que além de receber acesso a todo aquele conteúdo que eu já te mostrei, você ainda receberá a minha carteira de criptomoedas separada por categoria, seja mid cap, small cap, também com categoria, por exemplo, DeFi, criptomoedas do NFT, criptomoedas voltadas a metaverso. Bom, pessoal, só clicar no primeiro link aí da descrição que eu te espero lá dentro. E pessoal, agora na sua tela tá aparecendo esse último vídeo que a gente postou aqui nesse canal. Cara, esse vídeo ele também ficou insano e eu não perderia nada se fosse você. Portanto, clica agora e vai lá assistir. Na verdade, eu espero que esse vídeo já esteja disponível. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e um forte abraço.